O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As multidões aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, então enfim podemos proclamar que o Senhor ressuscitou. O túmulo está vazio e Ele está no meio de nós. Nós estamos nos preparando para esse momento há mais de 40 dias, onde cada um, mesmo com as suas dificuldades e limitações, e até mesmo com a infidelidade em alguns momentos, mas permaneceram fiéis nas suas penitências, nos seus propósitos quaresmais. Mesmo aqueles que possam ter falhado, mas que mesmo com a falha recomeçaram e se colocaram novamente a caminho. Que cada um de nós aqui possa acolher esse tempo de transformação, de renovação e esse tempo novo que o Senhor nos proporciona. E aí, para a nossa reflexão no dia de hoje, eu não tenho muito esse costume, mas eu vou utilizar com vocês um texto da liturgia das horas, que nós rezamos, nós padres religiosos, no dia de hoje, no ofício da manhã. É de uma antiga homilia do Grande Sábado. Essa antiga homilia do Grande Sábado é do século IV da nossa era, e que não se sabe ao certo
aonde e quem a pronunciou. Mas só que, como tradição da igreja, é um dos textos mais profundos que retratam a celebração do dia de hoje. E o título desta homilia também é muito forte e que tem hora que passa desapercebido, que é a descida do Senhor à mansão dos mortos. Então, vou ler ela em alguns trechos, paro e comento e conversamos um pouco sobre o que foi dito. Então ela se inicia assim: o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão disse: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus filhos e filhas, desde o dia de ontem, as pessoas costumam dizer que o clima, o dia é um pouco diferente. É como se a sensação é como se faltasse algo. A sensação é realmente de um silêncio que muitos nem sabem como explicar o porquê desse sentimento, o porquê dessa sensação. E digo isso até mesmo de pessoas que não são cristãs, que professam uma fé diferente da nossa, e até mesmo já ouvi muitos ateus falando que a sexta e o sábado da Semana Santa tem algo diferente, tem um sentimento diferente no ar. E como é dito aqui no início desta homilia, é um grande silêncio e uma grande solidão. Ontem, na ação litúrgica, eu começava com a expressão que Deus estava morto, ou que Deus está morto. Mas só que hoje nós proclamamos que Ele ressuscitou e está no meio de nós. Essa verdade precisa realmente permear a nossa vida. E esse sentimento de silêncio e solidão do dia de ontem para o dia de hoje precisa também servir para nós como sinal. Como assim, Padre? Sinal do quê? Se nós vamos querer permanecer com Cristo ressuscitado na eternidade no céu, ou se nós vamos querer que esse sentimento de silêncio e solidão acabe nos atormentando por toda a eternidade, porque perdemos o céu, porque não fizemos a nossa parte. Então, esse sentimento de ontem para hoje precisa realmente fazer com que a gente permaneça fiel, se esforce em se tornar uma pessoa melhor, para que a proclamação da ressurreição do Senhor
possa de fato guiar a nossa vida e não o contrário. E aí é dito que Jesus desceu à mansão dos mortos aqui nesse trecho. E pessoal, quando se fala descer à mansão dos mortos, é literalmente descer aos infernos. Jesus desceu aos infernos. Que a gente precisa lembrar que até Jesus, até esse momento, todos que morreram, os patriarcas, juízes, profetas, todos aqueles que formavam o povo de Deus, enfim, todos estavam no mesmo lugar, foram para o mesmo lugar. E esse lugar nós vamos chamar de mansão dos mortos, e futuramente a igreja vai chamar de inferno. Por quê? Porque até Jesus as portas do céu estavam fechadas. Até Jesus as portas do céu estavam fechadas e ninguém seria acolhido por Deus até então. Por conta do pecado, por conta da nossa desobediência, por conta que aquilo que nossos primeiros pais fizeram com o Senhor, desconfiando dele, da sua palavra e não confiando que ele sempre terá o melhor. E aí é interessante que Jesus aqui, quando se fala da descida à mansão dos mortos, vai ao encontro de Adão e Eva. Tem um texto antigo que narra um pouco mais com profundidade esse momento. Como assim? Tem um determinado texto que diz o seguinte: que estavam Adão e Eva todos ali na mansão dos mortos. E logo após a morte de Jesus, quando Jesus desce aos infernos, em algum momento ali Adão vira e fala: ouço passos. Mas assim, com uma multidão ali, claro que ele vai ouvir passos. Mas Adão e Eva insistem: eu ouço passos. Por quê? Adão e Eva conheceram a Deus. Adão e Eva sabiam quem era Deus e conheciam os passos de Deus. Então, quando eles descem, mesmo com a sua infidelidade, mesmo com aquilo que até então perderam, mas eles nunca esqueceram de quem é o Senhor. Por isso que assim que Jesus desce à mansão dos mortos, Adão e Eva afirmam: ouço passos. E nós, mesmo com as nossas falhas e com os nossos pecados, precisamos também reconhecer essa presença de Deus, reconhecer os passos de Deus na nossa vida e não esquecer de quem é Deus. E assim, quando nós falamos desse encontro com Deus, enfim, sempre é falado do primeiro amor. Tem um ditado africano que diz o seguinte: quando a pessoa se perder pelo caminho e ela não saber mais para onde ir e caminhar, ela precisa voltar atrás, ela precisa voltar ao início da caminhada para poder lembrar o motivo que ela se colocou naquela direção. Então, nós também, por vezes, precisamos reconhecer a nossa falha, precisamos reconhecer os nossos erros e precisamos voltar para essa primeira experiência do amor de Deus, voltar para essa primeira experiência da graça de Deus, para que Deus possa nos lembrar, para que a gente possa nos lembrar do porquê que nos tornamos discípulos e discípulas, do porquê precisamos nos esforçar em fazer a vontade de Deus, do porquê que Deus pede que a gente vá em determinada direção e renuncie a outras. E a confiança sempre é de que Cristo vai iluminar e ilumina o nosso caminho. Continuando: eu sou o teu Deus, que por tua casa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti,
Agora digo, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão: saí. E aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz. E aos entorpecidos: levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos um só e indivisível pessoa. Aqui, eu dizia isso também ontem na reflexão e reafirmo no dia de hoje, que nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para a graça de Deus. E mais ainda do que viver na graça de Deus, nós somos chamados a ter comunhão com Ele durante toda a nossa vida, nos permitindo sempre guiar e aprender a confiar na sua graça. E aqui é dito, que Ele se tornou criatura. Se alguém questionar sobre uma prova de amor, se alguém já deu uma prova de amor para nós, de todas as formas e letras possíveis, foi Jesus. E o que é bonito quando nós falamos disso, essa prova de amor não exige nada, porque Deus simplesmente queria nos unir novamente a Ele. O que cabe tanto a você e a mim é um coração agradecido e reconhecer o que Deus fez por nós. Tem hora que nós buscamos tantos reconhecimentos, tem hora que nós buscamos que as pessoas nos deem muito obrigado, tem hora que nós buscamos que as pessoas nos vejam, mas tem hora que buscamos isso para nós, mas não fazemos o mesmo com Deus. Não reconhecemos o que Ele fez, não reconhecemos o seu amor e por muitas vezes não somos gratos a Ele. O que é pior, além de não ser gratos, ainda queremos ficar exigindo coisas de Deus, queremos ficar exigindo que Deus nos dê algo, ou que Deus simplesmente atenda a nossa vontade, o nosso capricho. E uma coisa precisa ficar claro: quando nós falamos da graça de Deus para nós, da força de Deus para nós, não é simplesmente para os nossos desejos, mas é para a nossa missão. E qual é a nossa missão? A vocação à santidade e a santificação no mundo. Isso sim, Deus vai nos dar a graça para que a gente consiga ser fiel nessa missão. O que vai fora dessa vocação à santidade e dessa nossa missão de santificar, de levar as pessoas para Deus, são coisas supérfluas, ou coisas que não vão acrescentar e mudar nada em nós. E aí tem hora que infelizmente muitos preferem as coisas supérfluas do que as ferramentas para a nossa missão e vocação aqui nessa terra. Continuando: por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o corpo da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti,
para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres do paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado, meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Meus filhos e filhas, Deus, Ele fez tudo para nos unir novamente a Ele. E além de nos fazer tudo, Ele nos deu o exemplo. Ele fez e Ele passou. Ah, Padre, é muito duro a morte, a perca das pessoas que nós amamos, ter que passar por isso. Sim, mas só que Jesus também passou pela mesma morte e mostrou de todas as letras que a morte não tem a última palavra, porque Ele ressuscitou. Então a morte é a passagem para que a nossa ressurreição também possa acontecer. E quando a gente reclama que as coisas estão difíceis ou algo assim, olha o que Jesus passou. E aqui quando fala dos escarros, dos açoites que Jesus passou por nós, queria fazer uma seguinte reflexão com vocês. Quando nós falamos das chagas do Cristo, nós falamos que são 5 chagas. A chaga da coroa de espinhos, a chaga das mãos, a chaga dos pés, a chaga do lado aberto pela lança. Mas também nós temos as chagas dos ombros, que muitos se esquecem. A chaga dos ombros, onde Jesus carregou a cruz, e carregou a cruz por conta dos nossos pecados. Eu falava muito nessa semana, os nossos pecados, que são as 30 moedas que nós vendemos Jesus. Da mesma forma que Judas trocou a liberdade, entregou Jesus por 30 moedas, os nossos pecados também são as 30 moedas. Então, não venham dizer que Judas pecou mais do que nós, porque se nós também temos as 30 moedas dos pecados, nós não somos tão diferentes do que Judas. Somos muito parecidos e muitos de nós não gostam de dar o braço a torcer a essa realidade. Judas foi julgado por Deus e só Deus sabe aonde ele está. Isso não cabe a nós. Mas nós precisamos entender também que quando nós pecamos, quando nós falhamos, é como se acolhêssemos as 30 moedas que vendemos Jesus. Então, é por isso que eu repito, precisamos ser gratos a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, nós vamos entender que não precisamos de muitas coisas, porque reconhecemos tudo aquilo que Deus fez por amor a cada um de nós. Encerramos assim: levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construindo o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Constituí anjos, repetindo,
que como servos te guardassem, ordeno que eles te adorem como Deus. Vocês estão entendendo qual é a nossa dignidade diante de Deus? Os anjos e ali foram criados para poder servirem a Deus e adorarem a Deus. Tanto que quando nós vemos as visões dos personagens bíblicos em relação a Deus e os anjos, a maioria das vezes os anjos estarão sempre prostrados em adoração. E aí então Deus fala que esses mesmos anjos que se prostram em adoração diante dele, na visão de muitas personagens bíblicas, esses mesmos anjos, a partir de então, eles também devem se curvar diante de nós e nos adorar. Não nos adorar como pessoa, mas por entender que Deus também está em nós e que somos imagem e semelhança de Deus. E se somos imagem e semelhança de Deus, precisamos também agir dessa forma. E aí fica o questionamento para cada um de nós. As pessoas, ao nos verem, conseguem reconhecer a imagem e semelhança de Deus, a presença de Deus? E não venha com a desculpa: ah, padre, é porque eu sou pecador, é porque eu sou miserável, é porque eu sou indigno, eu sou isso e aquilo. Ninguém te obrigou a estar aqui. Ninguém te obrigou a querer ser discípulo ou discípula de Jesus. Então, se você se colocou a caminho, então nós devemos agir com menos desculpas e mais esforço, menos justificativas, e realmente assumir o compromisso firmado com Deus. Se você e eu firmamos esse compromisso, o mínimo é as pessoas reconhecerem a presença e a ação deles, não apenas na nossa vida, mas também na vida daqueles que estão ao nosso redor. E jamais esquecer que a promessa última de Deus é o céu. Então, que nós caminhemos aqui nessa terra rumo à eternidade, e que na celebração do dia de hoje, já de alguma forma adiantando o céu aqui nessa terra, que esse gostinho da eternidade possa nos impulsionar sempre, para que um dia, tanto você quanto eu, sejamos acolhidos por Deus no céu, que o céu seja certeza na nossa vida, e que a possibilidade do inferno possa se distanciar cada vez mais de nós. Um instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.